Bora lá, fiel, pra coletiva aqui do técnico Fernando Diniz, que partiu pra cima da arbitragem. Não arregou não, sem medo aqui, ele falou que a arbitragem pesou só pra um lado, que o juiz não tira o cartão do bolso, que o pênalti foi inexistente. E na sua opinião, o Corinthians foi operado lá em Mirassol? Comenta aí, deixa sua opinião aqui nos comentários. A arbitragem alterou completamente o rumo da partida, depois do gol ficou difícil. Então bora ver tudo que o Fernando Diniz falou aqui na coletiva após a derrota do Timão. Então já sabem, né, pessoal? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Vamos ouvir o Diniz e na volta a gente repercute o que ele falar ou então vai direto para falar da questão da arbitragem. Já. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a arbitragem foi muito ruim hoje no jogo. Ficou tudo praticamente. Não deu cartão. Pensei que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo, ele pouco acelerou. O time do Mirassol teve o lance da expulsão. Nem vou discutir a expulsão. O segundo gol do Mirassol, o pênalti, para mim, extremamente discutível. E o segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois, saiu o gol do Mirassol. Péssima arbitragem. Hoje eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mas assim, a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos. E com a falta de coibir um cartão amarelo, tanto atraso como faltas que o Mirassol fez, várias faltas para cartão amarelo, não deu uma. Segurão, puxa a camisa, agarra na cintura. Então é arbitragem muito mal hoje. Diniz, boa noite. Alexandre de Mendes, portal do Timão. Diniz, não é novidade o Corinthians ser prejudicado pela arbitragem, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ano passado, praticamente todo jogo sempre tinha uma questão aí para apontar da arbitragem. É possível fazer alguma coisa? Há uma conversa com a diretoria, com o Marcelo, com o presidente, ou infelizmente é algo que a gente tem que digerir a seco? Obrigado. O que der para fazer, eu tenho certeza que a diretoria vai agir para fazer. Mas não dá para ter arbitragem como a de hoje. E o VAR. Depois vocês talvez, não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. Absurdo, assim, o cara não chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol. Aqui no Smart Rodrigues, além da arbitragem, gostaria que você fizesse uma análise da questão física do Corinthians, né? A nossa analista da tarde, Daniele, falou que o time estava saindo daquele jogo contra o Vasco muito cansado, esperava que o time estivesse bem contra o Penharol, e o time vai se repetindo. Esse tipo de jogo, a questão física cobra a questão do desempenho? Difícil a gente falar, separar as coisas. Eu acho que a minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e de ânimo que a gente entrou no primeiro tempo. Eu acho que a gente não pode justificar o que a gente fez no primeiro tempo, somente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com a questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, a gente poderia até justificar. Mas eu acho que a gente, no primeiro tempo, tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo. E foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. A questão física, obviamente, que em determinado momento ela cobra, a gente sabe disso, mas eu atribuo mais o primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente voltou, era para a gente estar mais cansado, o time voltou melhor no segundo tempo. Se fosse uma questão só física, a gente teria que ter voltado pior no segundo tempo e não melhor como voltou. Obviamente depois com as trocas, alguns jogadores estavam sentindo, o time deu mais uma melhorada, mas eu não atribuo primeiramente a má atuação do primeiro tempo à questão física, não. Professor, aqui, Matheus Quintino, Rocha Frank Neto. Antes agora, com essa derrota, entrar na zona do rebaixamento, em meio da semana você tem o jogo da Libertadores. Por mais que a Libertadores seja uma prioridade, como é que o time estar nesse momento na zona do rebaixamento pode atrapalhar essa preparação, esse foco na Libertadores também, pensando que o jogo contra o São Paulo também acaba sendo um teor mais decisivo também? Não, a gente vai pensar, vai avaliar com calma, ponderar todas as questões para escolher o melhor time para jogar na quarta e depois para jogar no São Paulo. A gente tem que pensar agora o que é melhor na quarta e, ao mesmo tempo, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. A gente vai saber avaliar. De quarta para domingo são 4 dias. Vamos ver como é que os jogadores vão estar para enfrentar o próximo jogo primeiro.
as ausências do meio campo, né? O André, o Carlinhos para dar opção ali na marcação, também para dar dinamismo, né? O André que dá muito isso, né? Pegar a bola e carregar e está sempre ocupando muitos espaços. Quanto isso interferiu, né? A ausência deles no desempenho do jogo para você? Eu não acho que isso foi o que interferiu, assim, individualizar a questão. Acho que o time como um todo, no começo do jogo principalmente, a gente entrou muito sem energia. Repito, para mim não é energia. Energia não é energia física, energia é psíquica mesmo. O interesse que a gente teve, a gente fez uma partida brilhante contra o Penharol, principalmente no primeiro tempo, e a gente tinha que ter entrado mais ligado. A postura do segundo tempo já foi uma postura ok. Se não foi brilhante, ela foi. A gente não pode baixar daquilo que foi no segundo tempo. O time não precisa ser brilhante como foi contra o primeiro tempo contra o Penharol, mas o time precisa ser. Não pode baixar a régua do jeito que baixou no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo tá ok, não tem o queixa para fazer no segundo tempo. Porque é um jogo difícil, é um time bem treinado, o campo não reunia as melhores condições para jogar, o campo estava duro, estava a bola peperecando muito. E eu acho que a arbitragem também, falo de novo, contribuiu para que a gente saísse com a derrota. Não foi o principal fator também, mas também prejudicou a gente. Boa noite, Diniz. Eu gostaria de saber o porquê da demora para mexer no time, porque claramente no segundo tempo, depois das substituições, o time reagiu de uma forma melhor, né? Então, por que demorar para mexer no time? O que mudou aí no time do segundo para o primeiro tempo? Eu acho que sim, mas o primeiro tempo, por conta do primeiro tempo, eu acredito que sim. E agora, o fato de não mexer, o time voltou melhor no segundo tempo. Depois ganhou mais energia com as mudanças, mas eu não achei que eu tinha que mudar a peça logo no intervalo. Então eu quis esperar mais um pouco. O time tinha dado uma renovada no ânimo com a conversa que a gente teve no vestiário, e depois eu mudei na hora que eu achei que precisava mudar. Hoje eu gostaria de saber do Alex Santana, que voltou a ter oportunidade pelo meio-campo do Corinthians. Eu gostaria que você fizesse uma análise de como foi esse retorno dele, o que você achou da partida. O Alex é um jogador que eu gosto. Eu já acompanho o Alex há bastante tempo. Ele foi reintegrado, é um cara muito querido pelo grupo. E eu acho que ele entrou bem no jogo, jogou poucos minutos. E vamos ver para frente. Hoje a gente também estava sem o André, sem o Carrijo, e tem bastante gente para o setor ali de meio campo, somente para a posição dele. Mas ele é um jogador que eu gosto. O Rafael Gonais, técnico do Mirassol, considera você um dos técnicos mais difíceis de se enfrentar, se não o mais difícil, né? E ainda assim, nos últimos 4 jogos, né, à frente do Mirassol, ele acabou vencendo você 3 pelo Vasco e esse agora. Eu queria que você falasse das dificuldades suas em enfrentar o Rafael Gonais. É sempre difícil, é um treinador que não é porque esse ano o Mirassol não está bem, que não tira nada o mérito. Hoje, esse ano aqui, ele é melhor que o ano passado. Porque a gente, quando é treinador, a gente vai melhorando com o passar do tempo, com as experiências ruins. Hoje ele está sendo menos badalado, mas é um treinador melhor do que foi no ano passado. Sempre difícil também jogar contra ele, as equipes são bem treinadas e eu torço muito pro sucesso dele. Acho que as lições o time vai tirar, é difícil falar que lição tirar. A gente, uma delas, muito claramente, a gente não pode entrar com o nível de concentração que a gente entrou no começo do jogo, o nível de energia. Eu acho que isso é uma coisa que é o fundamento principal do time. Todas as entrevistas que teve de jogo desde que eu cheguei aqui, eu tenho frisado isso. A questão do espírito, que é uma coisa que conecta o time com o torcedor corintiano, com a arquibancada, é uma coisa que ela não pode faltar. Pode faltar outras coisas. Pode faltar técnica, pode falhar na parte tática. Mas na questão anímica, a gente tem que dar tudo do começo até o final do jogo. A gente ouviu o Diniz falando sobre o nosso assunto aqui na sequência, que é a arbitragem. Arbitragem bem ruim, péssima arbitragem, falou de falta do Garro no segundo gol lá no início da jogada. Teve o lance da expulsão que voltou atrás, teve o lance do pênalti, teve o lance do impedimento do gol do Corinthians, enfim, tudo isso aqui para a gente tentar discutir em tempo hábil aqui nesse linha de passe. Então vamos lá, gente. Tem os lances separados aí? Vamos à expulsão primeiro? Vamos por ordem aqui então. Primeira expulsão que o árbitro voltou atrás com a ajuda do VAR, né? Vamos dar uma olhadinha no lance? Vamos lá. É bom lembrar que foi o mesmo jogador que acaba fazendo o segundo gol do Mirassol. Sim, Edson Carioca. O Edson Carioca, exatamente. Tem a imagem aí? Pra gente colocar? Atenção. Chegou aí a imagem. Vamos lá. Esse lance. Acerta o VAR ou o árbitro tinha acertado? Eu acho um absurdo
o árbitro pensar em aplicar um cartão vermelho num lance como esse. Mas eu acho um absurdo também o VAR chamar pra reapitar o lance. Não, você tá maluco. É um lance, reapitar o lance. obviamente, que não era de cartão vermelho. O lance foi reapitado. Esse é um lance bobo. O conceito do VAR não é esse. Não, o conceito do VAR no Brasil é esse. O conceito do VAR. Porque você quer uma exceção? São duas coisas distintas. Não, é uma coisa só. Como é o VAR no Brasil ou como não é. São duas coisas distintas. Uma é que o VAR no Brasil chamando esses lances que, obviamente, não são de cartão vermelho. Chamar pra reapitar. Mas aí vai... Chamou pra reapitar. Se chamar pra reapitar o jogo inteiro, não tem jogo. Agora, chamou pra reapitar assim aí e não chamou pra reapitar depois. Mas é assim que o VAR é aqui, gente. Inclusive, a discussão dessa há bastante tempo. Eu também não achei a entrada para cartão vermelho, sinceramente, achei ali para amarelo, porque de fato o Edson Carioca foi mal na jogada. E o VAR hoje, das ações ali do Tandanção, o VAR foi salvando ele pouco a pouco, né, ao meu ver. E aí... Não, né, no caso essa e a do pênalti lá, que você acha que não foi pênalti, né? Você já falou com a gente ali na redação e eu acho que foi pênalti. Mas enfim, essa daí pra mim era amarelo e essa discussão, eu de verdade, sinceramente eu nem entro nessa discussão do VAR no Brasil, o conceito do VAR, ou o VAR tem que fazer isso, o VAR tem que fazer aquilo, porque aqui pra mim já banalizou e o VAR fica de olho em todas as jogadas possíveis. E aí tem aqui a margem que eu acho que é muito tênue, que é o lance interpretativo. Que essa pra mim são novas aspas lá, que aí você coloca a possibilidade ou não do VAR entrar por conta do lance interpretativo, que ninguém sabe que raio de lance interpretativo é esse. Quase todos são, na verdade. Há lances que são muito óbvios. factuais, outros não são. Impedimento, isso. Bola entrou, não entrou, tal, houve o choque, não houve, detectar o jogador que cometeu a infração e tal. Agora, há lances que são... lance interpretativo. Muitos são. Mas há interpretações possíveis e há interpretações, assim, muito acima do normal, como foi essa daí. Não houve nenhuma intensidade no contato para marcar cartão vermelho ali. É uma interpretação, para mim, absurda. Amarelinho. Um vermelho direto. Não é um lance violento, não é uma agressão. Não tem nada demais no lance para ele dar um cartão vermelho. Não tem muita intensidade, não tem nada. Então, é uma interpretação muito discutível. Outro dia eu defendi essa questão aqui do lance interpretativo, que aí há lance que você vai olhar e uns vão achar uma coisa, outros vão achar outra. Eu não consigo encontrar quem imagine que isso aí seja cartão vermelho. Com certeza. Geralmente o torcedor do time. Com certeza. Mas não, tirando ele, ninguém. Tomado por paixão. Tomado por paixão. O lance do pênalti é lance interpretativo? Então, vamos pro lance do pênalti? Estou esperando o meu chefe chamar aqui para poder opinar sobre ele. Porque vamos lá. Primeiro lance, então, aqui deu uma maioria aqui de que o amarelo foi ok. Tá? De que o amarelo foi ok. Não, maioria não. Unanimidade, né? O meu único ponto é que o VAR tá chamando para reapitar. Sim, o Pedro tem essa... E aí eu entendo o ponto dele. Por vias tortas, mas o amarelo... O meu ponto é que era um absurdo o vermelho. Lá, ponto para a arbitragem, então, ok? Aqui nós estamos na versão Pedro Ivo Premier League. Este pênalti... É meu sonho de arbitragem. Este pênalti, que o Jailson já ia falar dele aqui também. Vamos lá. Pra falar? Sim. Pode, fica à vontade, Jailson. Já abriu o assunto? Fica à vontade. Não, de fato, é porque aí vai entrar a discussão do lance interpretativo. O árbitro estava ali na frente, o VAR deveria chamar para ele olhar ali em câmera lenta, frame por frame, para saber se foi pênalti ou não. Eu achei que rolou o puxão ali do Bidu e para mim foi pênalti. Bom. Vai, meu filho. Não. Para mim, o futebol é um esporte que permite o contato. E não houve intensidade alguma, assim, pro jogador se lançar ele o gramado. Por isso. Obviamente ele percebe que houve o toque. Porque ele sabe onde se joga no chão. Ele sabe onde tá. Então, pra mim, isso é a cavada clássica que existe no futebol brasileiro. E o árbitro embarcou na dele. E aí o VAR não chama. O mesmo VAR que reapitou o outro lance, nesse lance ele se nega a reapitar. Aí vale a máxima do não intervencionismo. Foi nisso que o Diniz se referiu. Foi a isso que ele se referiu. Aí... Então ele não tinha que ter entrado em nenhum dos dois lances. Ou entrado nos dois. Ou entra nos dois ou não entra em nenhum. Tem que ter critério. Ou é pra todo lance ou não é pra todo lance. O árbitro tá muito perto do lance, tá de frente, não tem ninguém entre ele e a jogada. E eu acho que não é um contato pra pênalti. Teve a hora que cercaram ele lá e ele ficou... Teve a hora que eles cercaram ele lá e ele só ficou falando foi pênalti. Como se estivesse conversando com alguém que estivesse lá na orelha dele enquanto os jogadores estavam ali aos belos. E ele já vai meio que
já vai meio que tentando buscar ali, porque o jogador sabe onde ele tá, o contexto que ele tá inserido. Pra mim não foi pênalti também, eu tô com o Eugênio. Não tem essa carga aí não, e também não acho que tinha que ter chamado, como não acho que tinha que ter uma gritaria doida no primeiro lance ali. A gritaria não foi pra mim. O Birner falou que a arbitragem da Premier League é a arbitragem dos sonhos dele. Meu é. Hoje pela manhã eu comentei o jogo entre o Bournemouth e o Crystal Palace e houve um pênalti pra mim também que... Nossa, não imaginei que isso poderia marcar um pênalti daquele na Premier League. E não teve VAR. Uma bela cavada do Senesi, zagueiro argentino. Vai ver que ele assistiu o jogo, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. O Birner vai dar a opinião dele, mas só pra pontuar, aproveitando que tava em lupa, pra mim o Bidu, ele se acusa no momento que ele puxa, tá ali o movimento, mesmo que seja leve, tá? Não tô falando que foi um movimento assintoso, que foi super pesado. Mas ele dá o puxão, o Carlos Eduardo sente, e aí eu concordo com o Eugênio, ele força a queda, porque ele sabe onde é que ele tá, o Pedro falou a mesma coisa, mas ao levantar o braço lá, eu não fiz nada. Ele dá o puxão ali, ó lá. O desespero de levantar o braço pra mostrar que não fez absolutamente nada. Ali ele se acusou. Sabe? Pra mim ele se acusou. Tá. O árbitro, é assim, bom lembrar, eu sempre costumo pontuar isso aqui, o posicionamento do árbitro. O posicionamento do árbitro é perfeito, mas tá em cima. Ele tá em cima, né? Ele tá muito em cima. Por mais que às vezes os lances sejam rápidos, muito, mesmo na cara do árbitro, lance rápido, ou ele tá olhando na direção ali em cima e não percebe um trançapé ali embaixo, alguma coisa assim, às vezes acontece, mesmo estando perto, né? Esse lance ali, assim, tá muito claro de identificar de onde ele está, ó. Até a distância dele, ó, ele tem um ângulo perfeito ali para analisar o que aconteceu. E não teve trançapé. Vai bem. Bom, infelizmente no futebol brasileiro esses pênaltis são marcados várias vezes. Mas você não daria. Não, eu acho que esses pênaltis fazem parte de um plano secreto que não existe para destruição do futebol. Uma conspiração. Esse plano foi criado pelos... Explica aí. Assim, quando as câmeras começaram a mostrar todos os lances e as pessoas que acham que o futebol de campo é de um jeito que ele não é e querem transportar para o futebol de campo os padrões e critérios do que jogam no seu condomínio, no seu jogo de society, começou a ter uma grita muito grande. Mas no jogo de society vai dar uma treta danada. No jogo de society muda a cabo. Vai dar uma treta danada, bicho. E aí, como a opinião pública tem muita força, os árbitros e os próprios dirigentes começaram a entender que coisas que nunca eram marcadas no futebol deveriam ser marcadas. Essa é uma delas. Então isso pertence a um futebol novo, né? A um futebol, digamos assim, pelo lado ruim, ele tem coisas boas também, contemporâneo. É óbvio que quando o jogador se joga, você não marca o pênalti. Pra mim isso é muito óbvio. Pra mim é muito óbvio que o jogador do Mirassol se jogou. Mas o futebol brasileiro, já que a gente busca qualquer coisa miserável que se aproxime de um critério, esse tipo de lance costuma ser marcado. Então eu acho que não é pênalti, os árbitros aqui marcam, então ok. Como disse o Eugênio, e como também disse o Jailson, o tal do lance interpretativo, aqui você pode fazer o que quiser e decidir marcar. Então para a maioria aqui não foi pênalti. Tem argumento, é tanta falta de critério. Exato, é tanto absurdo. É que se a pessoa quiser, tem argumento para tudo que é tipo de marcação no Brasil, e nenhuma necessariamente está correta. Mas tudo não, mas porque uma vez já foi assim, e aí acaba que... Aí vai puxar... É uma loucura, porque a gente fica aqui, eu sempre falo, chovendo no molhado, porque aí semana que vem é outro lance, outro argumento, é treinador. Só que eu entendo o corintiano que vira e fala que a coisa foi ali um pouco alterada, porque é o time dele, é a paixão, então, é o jogo, é um time que não conseguiu jogar, então precisava ter alguma coisa ali que talvez facilitasse, que eu digo, do jogo em si, algo que não viesse o gol, não virasse pênalti. E o corintiano, assim como o Diniz, que hoje é um corintiano, tem razão em reclamar do segundo gol do Mirassol? Tem um lance, vamos colocar lá, puxada lá, a camisa do Garro, enfim. Falta aí é o contrário, aí é uma evocação pelo pelos detalhes, o excesso de minúcias, o encostou é falta, encostou é pênalti. Diniz evoca isso, o que ele reclama no lance do pênalti, ele evoca a seu favor para tentar invalidar o segundo gol. Não é assim que funciona? Fora da área de um jeito, dentro da área de outro jeito. Isso aqui é uma loucura, William. Não adianta você estabelecer. Eu não tenho nem clareza se o carro é pisado ou se ele pisa e cai pelo pisão que desequilibra. Tanto é que ele levanta rápido. Ele levanta rápido. Nem reclama. Eu acho que ele pisa, vira o pé e levanta rápido. Não tem. Ele perde duas divididas no mesmo lance. Já levantou. Não, e nem faz menção de reclamar de falta. É uma dividida, perdeu. Ele perde duas, ele não é um jogador físico. Ele não é forte no duelo. Ele perdeu. É do jogo. Eu gosto muito do Diniz, mas ele se perde também quando ele vai apelar para esse tipo de reclamação, que, sinceramente, essa daí... Mas qual técnico não se perde às vezes?
Mas eu espero. Show, Eugênio. Eu espero daqueles que eu considero assim mais sensatos, e há alguns que fazem isso, não recorrerem a esse tipo de reclamação. E o Diniz vira e mexe recorre. Só não reclama quando é a favor dele, gente. Isso daí é futebol Mas brasileiro. há os que preferem se abster. Não, então, dificilmente São o poucos, árbitro mas vai há. vir. O juizão ali hoje ele me beneficiou, ele errou ali, foi benefício do meu time. Não, vai calar a boca e vai fingir que nada aconteceu. E aí, quando justamente tiver algo contra o time dele na cabeça dele, ainda mais num jogo que faltavam argumentos pro Corinthians, o Corinthians não conseguia jogar, ele tem que fazer. Ele vai e arruma alguma outra coisa pra reclamar. O Dorival também vira e mexe falava que havia uma conspiração contra o Corinthians. Não, mas todos os treinadores vão falar a mesma coisa. Mas outro dia, Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo. Pessoal, já pergunto pra você, né? Você coloca na conta de quem, né? Essa derrota aí de hoje, esse resultado aí de hoje, né? Você coloca na conta de quem? Deixa sua opinião aí nos comentários. Lamentável, né, mano? O que uma decisão de um juiz pode fazer. Na minha opinião, até eu tava acompanhando o jogo pela Cazé TV. Os caras também falou, né, que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, que não foi pênalti, não teve o contato, tá ligado? Mas assim, mano, falando do jogo, o jogo foi muito abaixo, tá? Foi muito abaixo. Legal o Dieguinho entrar, né? Fazer o dele pegar confiança. Queria ver mais o Labiá em campo. O Labiá só entra quando o jogo tá amarrado, amarelo, né, mano? Eu queria ver um pouco mais dele em campo, né? Dá pra ver que ele tem um pouco a mais. E é nesses jogos, assim, mano, que eu fico torcendo pro Pedro Raul entrar e mudar a história do jogo, que é o que nunca acontece, tá cansando isso, né? O Pedro Raul é aquele centroavante de área, o cara tem um faro de gol, sabe fazer gol, né, mano? Só que eu não sei o que acontece, mano. No Coringão é difícil explicar a situação do Pedro Raul, né, mano? Pô, eu ouvi o Pedro Raul na beira do campo, eu falei, mano, é hoje que o cara vai, né, velho, dar a volta por cima, vai se redimir, mas é difícil, hein, pessoal? A situação do Pedro Raul é difícil. Murilo, não tem como criticar, o cara só entra na fogueira, mano. Sei lá, velho. O cara ganha mó bala, tá ligado? O cara é atacante do Corinthians, tem que entrar e resolver, parceiro. O Yuri Alberto é melhor que ele. Então ele é reserva do Yuri Alberto. Então quando o Yuri Alberto cansa, ele entra sangue novo, ele tem que representar, mano. Eu sou um cara que já defendeu muito o Pedro Raul aqui, tá ligado? Mas eu acho que o Corinthians precisa de mais ali pra frente, mano. Não dá pra ficar dependendo disso aí, tá ligado? Ele sempre tá tendo oportunidade. 20, 30, tem que fazer, tem que guardar, mano. Tá ligado? Tem que entrar ali e resolver a parada. A culpa foi do Pedro Raul? Você vai ficar batendo no Pedro Raul? Não. O time como um todo jogou muito abaixo. O time como um todo jogou muito abaixo. Salvo, acho que o Matheus Bidu, que fez uma partida muito boa, né? Correu muito, né? Assim. Mas o time todo como um todo foi abaixo, mano. O Lingard parecia que nem tava em campo, que nem entrou em campo. Eu gostei muito da entrada do Labiá, mas mostrou muito pouco. Eu gostei, mano, do que eu vi. Ele tem um pouco a mais. Acho que merece ganhar mais tempo de jogo aí. Mas vamos lá, pessoal. Deixa sua opinião aí nos comentários. Quem foi o principal responsável? Foi o juiz, né? Foi o Fernando Diniz? Foi algum jogador específico? Quer saber sua opinião? Comenta aí para nós poder trocar uma ideia. Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!